Vamos falar um pouquinho agora sobre Kings League. E aí, para começar, também vamos na hierarquia aqui, porque por enquanto, o único que está confirmado nesta mesa é o Mr. Fialho. Opa. Então eu queria saber de você aí como é que foi essa... O que representa para você, né? Porque assim, querendo ou não, a gente às vezes, eu até falei um pouquinho isso no outro programa, a galera tá confundindo um pouco pela questão do tamanho de mídia que a Kings League tem levado, como se a Kings League tivesse fazendo os jogadores hoje em dia, e eu discordo. Eu sou um cara que eu tenho acompanho e produzo conteúdo de Kings League, mas a Kings League ela chegou agora. Então, querendo ou não, a história de vocês para chegarem na Kings League, que de mídia é hoje a maior competição, mas a história de vocês foi construída num lastro de 10, 15, 20 anos. Então, o que para você representa hoje estar na Kings League? Então, para mim, representa uma conquista importante. A Kings League hypou, é assim que fala? Pode ser utilizado Tô jovem, gostou? Quantos anos? 33, 32? Mais ou menos. Eu tenho 34, não sabia que era hype, cara. Aí tá hypado. Hypada. Pepe hypado. De ontem pra hoje. A Kings League hypou todos os jogadores, levou o nível da mídia que a gente sempre sonhou na modalidade, né? A gente sempre quis essa mídia e sonhou. Eu falo pra você que eu batalhei pra estar na Kings, cavei muito, procurei, tentei, chorei. Faz parte da modalidade, tem que fazer, a gente tem que vender o nosso peixe. E agradecer a galera do Funkball, né, em nome do Diogo, do Renato e o Bruno que me levou pra lá também. O Bruno Russo, né, que você teve com a gente no Flamengo. Agradecer a confiança lá do Gustavo e toda a galera, o Kingsley, todo mundo do Funkball. Para mim é uma realização de um sonho, porque eu queria muito participar desse evento. Eu acompanhava pelos meninos que foram treinados por mim, né, sempre falando com o Lipão, o Jefinho, o El, o Juninho, e essa galera, Tuco, falando. Então, assim, a gente vê que é uma competição bacana. Mas, realmente, assim, os jogadores de futsal, eles já construíram sua história antes. Então, eles vinham com uma história. Eles precisavam da mídia, eles precisavam desse acompanhamento, dessa coisa que a Kings trouxe, né? Que é a visualização, são os influencers apostando nos caras. E o que eu acho mais bacana da Kings são as experiências que os caras vivem. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que esse é o diferencial. As experiências da competição, a organização, as viagens, as coisas que eles podem proporcionar e viver, né? Eu acho que, tava vendo as férias do Jefinho, acho que do Lipão, do Lelete. Dos três. Eles estavam jogando com a Lamine Yamal. Assim, eu acho que... O Neymar, ficou na casa do e tudo, mas eu acho que, assim, não tem dinheiro no mundo que pague o mês que eles viveram no Santos aí, treinando, mesmo que era só para manter a forma, mas, cara, quem não sonharia estar ali? Você chega para mim e fala, você vai passar uma semana com o Kleber Xavier vendo treino, vou lá bater palma pros caras. É sensacional. Então, isso que é proporcionado para eles é que é o diferencial, né? E isso é muito bacana e muito otimista aí para esse próximo split aí. Então, falando de split, o Funkball não teve um bom split no primeiro. Então, qual é a expectativa agora para o Fialho com relação a isso? Eu quero, irmão, todo respeito ao mundo, eu quero que você se comprometa, Eu quero que você me dê o papo reto. Quais são os wildcards, quais são as táticas novas, eu quero, irmão. Olha, assim, primeiro tem que te falar então, que eu tenho uma dupla que é o Gustavo, né? Então, assim, a gente é uma dupla à frente do Funkball e, cara, eu não posso falar nada, porque senão ele me bate. Ele é até maior que eu, cara. O cara que Santa não é muito Catarina. Difícil. Não é vantagem pra ninguém. Ser maior do que não é vantagem pra ninguém. Então, assim, mas o Diogo, o Renato, o Bruno, o Kisley, os caras estão trabalhando, o Gustavo, toda a galera do Funkball tá trabalhando muito duro nessa questão do wildcard, de entender qual vai ser o panorama para esse próximo split, porque pode haver mudanças ainda, a gente não tá sabendo de todas as mudanças, mas obviamente que a gente entende que o elenco que já tem no Funkball é um elenco que poderia produzir melhor do que produziu. Todo mundo tem esse entendimento, acho que isso é unânime na gente. E, cara, que a gente vai trabalhar muito, isso aí não tem a menor dúvida. A gente sabe que tem um potencial grande, sabe que tem grandes adversários, a Fúria, com todos os meninos, com o Dudu, o Dendele, com o Preto e a galera, Desimpedidos com Fumaça, mas, cara, a gente vai para trabalhar para atrapalhar essa galera, principalmente os que foram, né? Fluxo, Dendele, Desimpedidos e Fúria, que então essa galera que tá vindo aí, que não foi para o Mundial. A gente vai tentar fazer o melhor split possível. Então, só uma pergunta, é sim ou não? Vai. Você
Eu. Já fez contato e já definiu as suas opções dentro da sua equipe. Você não precisa falar. É de wildcard? Então, isso aí é importante falar, assim, a equipe que o Funkball montou, né, de comissão técnica, treinador e tudo mais, ela pensa muito igual e muito justo, mas essa parte aí é Diogo, Renato, então é mais para diretoria. É mais para diretoria. Eu e o Gustavo, a gente vai cuidar do campo, junto com a comissão técnica todinha, de preparador físico e tudo mais, aquela galera lá, e o Bruno também faz parte muito disso, né? O Bruno é um cara que mexe muito no mercado da bola, e estão prontos ali para trazer para mim e para o Gustavo. Vou fazer o seguinte, então, eu vou direto lá no Diogo. É melhor. Quer que eu te passe o telefone? Eu acho que o Diogo e o Renato poderiam vir aqui, hein? Contrata meus trabalhos direto, o Diogo é meu fechamento. Catarinense adora vir pro Rio. Tá definido, então, os 3 wildcard? Posso confirmar aqui com o Félio no programa, então? Tá tranquilo. Daqui a pouco eu falo pra galera, então. Fica tranquilo. Então é o seguinte, você tinha falado que você tinha um wildcard pra vida, né? Pra vida. Foi muito bonito. Cara, isso aí me causou um problema em casa, porque a minha esposa não sabe o que é wildcard, mas sabe o que é de vida. Ela sabe o que é de vida. Ela sabe a importância que é de vida. Ela falou, mas qual é a importância do Vrook na sua vida dessa maneira? Eu virei pra ela e falei assim, olha só, calma. Calma, deixa eu explicar devagarinho. Deixa eu explicar. O Vrook chegou antes de você. O Vrook chegou antes de você. Chegou, não chegou? O Vrook já era pra ter sido meu jogador no Botafogo, mas ele vai pra Itália jogar. Eu falei, olha só, calma. Esporte é uma coisa, vida real é outra. Lá no esporte, não vai mexer no Vrook, não mexe no homem. Entendeu? Não mexe quem tá quieto. Então, Vrook, e você? Tem alguma sondagem com relação a isso? E também, sim, cara, sendo bem sincero, não é para polemizar a ponto de vocês, obviamente, se atrapalharem na carreira de vocês, não é isso. Mas falar que tem conversa, isso eu acho que não é problema nenhum. E eu quero saber também qual o desejo, né? Vamos conversar com o Vrook, que o Félio citou, e depois o Eda vai falar também. Além de ter sondagem, alguma coisa assim, qual é o desejo de vocês com relação à Kings League? Cara, assim, pelo que eu vejo de fora, é um campeonato fenomenal, né? Como o Félio falou, a mídia que dá para os jogadores, para as comissões técnicas, enfim, é o que a gente precisa, né? No futsal que a gente nunca teve. Então, isso a gente ajuda em várias formas, né? Tanto dentro de campo, quanto por fora, enfim, questão de patrocínio individual, vários jogadores têm patrocínios individuais, né? Isso gera renda também. Com certeza eu quero jogar uma, né? Pelo menos uma. De repente a próxima, quem sabe? Olha, já! Você viu aí? Não. Eu não tô sabendo de nada. Você jogou a isca no mar. Quem sabe, né? A Foi ele que falou, né? Foi. Assim, se tiver essas questões mesmo de mudanças, de abrir, acho que tem grande chance de eu jogar. Se não mudar, aí eu não sei como é que seria, não sei se conseguiria, né? Mas, cara, com certeza tenho vontade sim. Sei que na minha vida hoje em dia não é fácil, porque como é em São Paulo, né, teria que ficar, enfim, pelo menos, sei lá, metade da semana lá, eu não sei como é que eu conseguiria conciliar isso, né? Mas, assim, pelo menos uma eu pretendo jogar para ter essa experiência. Legal. E você, Eda? Particularmente, é um desafio, né? É um desafio para mim, que nunca joguei. Claro que é um desejo, é um sonho, por tudo que o Félio falou, que a experiência... Nunca a gente ia imaginar que a gente poderia estar do lado do Neymar. Nunca a gente ia imaginar que a gente poderia estar do lado desses maiores influencers do... Claro que é um desejo de estar lá. Sair um pouquinho da zona de conforto também, porque é uma outra modalidade, querendo ou não, é uma outra modalidade, é um outro estilo de jogo. Eu vim do campo, eu vim do futsal, depois eu me adaptei no futsal. E hoje ir para a Kings League, para mim, é uma meta. É uma meta. A meta tá lá. Como vai ser, eu não sei. Eu sei que eu vou trabalhar para chegar lá. Se Deus quiser, a gente chega lá. E assim, o que o Eda falou de experiência, cara, mas tipo, você pegar a final, né, que foi no Allianz Parque, não foi? Cara, o estádio lotado, assim, cara, a gente jogar num estádio lotado, assim, só isso aí já vale mais de qualquer dinheiro, né? Mas pra quem joga hoje futebol e falar que não quer jogar Kings League, mano, é a maior hipocrisia do mundo. É a maior hipocrisia do mundo, né? Independente de ser uma modalidade diferente, né, como eu falei em questão histórica, né? Não em questão da modalidade em si. A modalidade em si, como a gente falou, cara, ela tá transformando vidas. Então, isso é uma realidade que a gente vê, né, na Kings League. E a Kings League, ela pode proporcionar, até pela questão dos influenciadores, né, do que ela proporciona de mídia, muito além do futebol, né? Então, ela proporciona vivências, ela proporciona experiências, assim como essa experiência que aí une a parte de mídia com a parte de campo, que é de jogar num estádio, né, lotado, assim como os meninos jogaram também a final, né, lá na Itália, lá em Turim, se eu não me engano,
né? E jogaram num estádio que também bateu 40 mil pessoas, né? Foi o que o Bruno falou. É uma experiência nova que... Aí ele falou, não, quero jogar mais uma. A gente sabe, o Fruco já tá um pouco mais casco do que eu tô com 34, então pra gente encurtou um pouco mais o tempo. Então por isso que eu falei particularmente que eu vou trabalhar pra mim conseguir o meu objetivo. Porque comigo sempre foi assim, mano. Eu gosto de sair da zona de conforto, eu gosto do desafio. E tá na King League, eu falei muito com esse cara aqui no início, quando eu tava machucado lá, que começou, eu falei, pô, mano, meu objetivo é estar lá. E vamos trabalhar pra isso. É isso aí. E, Fialho, agora você como treinador, o que você acredita que seja ideal como treinador, mas ao mesmo tempo que aqui, por mais que eles sejam muito experientes, eles ainda estão na fase de jogador. Mas você que já é um cara que também está nos bastidores ali. Com relação a essa possível mudança, você acredita que é uma boa, que pode atrapalhar os projetos da Kings League como ela é atualmente? Ou você acredita que seja melhor, né? Que é essa questão de os times poderem escolher quais jogadores que eles quiserem, sair o draft e tal. O que você acha? Eu acho que tecnicamente você vai elevar muito o nível, né? Você vai ter um salto grandioso, porque a gente viu que muita gente da modalidade ficou de fora, né? Então isso aí é ponto. Mas em contrapartida, eu acho que uma das coisas mais charmosas da Kings League era o draft. Era você dar a oportunidade de gente que estava fora do cenário, ou nunca teve no cenário, de poder vivenciar isso. E aí você tinha um equilíbrio, né? Eu acho que a modalidade, assim, o fut7, né? Ele sempre depende de um equilíbrio, porque é uma modalidade... Você vê, a Liga Futsal, ela cresceu quando as coisas se equilibraram e os times se revezaram no poder, né? Então, se você tem essa matemática, fica bacana. O Luan, no dia que ele veio aqui, inclusive, ele citou de não mudar tudo, porque ele acha que também tem esse charme, mas talvez aumentar a possibilidade em campo, né? Isso, eu até vi esse episódio que ele fala de ter 6, e aí você trocar de 3 em 3, você fazer a troca entre os wildcards. Eu vi o Luan foi muito bom nessa ideia. Eu acho que pode ser esse caminho, se aumentar o wildcard e tudo mais, mas acho que... perder tudo isso, eu acho que perde o charme e vai perder a competição. Você vai começar a criar blocos dentro da competição de líderes, quem vai brigar para ficar lá embaixo, que é o que a gente vê no fut7. E aí, voltando um pouco no tempo atrás, a gente falando do Fluminense, eu lembro desse ano, como se fosse hoje, a Cabo Friense do EDA é campeã. Aquela lá que eu te mandei a foto aquela vez? A Cabo Friense do EDA é campeã em cima do Vasco, que tinha um investimento fora do comum. O Fluminense é campeão de 2 competições. O Flamengo ele é campeão de uma competição. O Madureira tinha sido campeão de 2 competições. Então, assim, você tinha nessa época no fut7, você tinha uma competitividade alta. Então, isso fazia com que as pessoas fossem ao campo ver o jogo. Então, eu cansei de sair de casa e ir no Israelita ver Flamengo e Madureira. As pessoas saíam para ver Madureira e Fluminense. Eu lembro dessa final do Brasileiro, que nós perdemos, infelizmente, que teve a transmissão até do Band Esporte, que o iate estava cheio para ver Fluminense e Madureira. Cheio, lotado. E assim, e a gente cansava de ir pro iate e ter gente vendo o jogo, porque ainda tinha o Olaria na época, que era um time muito bom, que era o time até do Liporá, Selequinha, essa galera do futsal. Então, assim, você tinha competitividade. Quando a gente foi campeão no Serra Macaense, que a gente era o menor investimento, você tinha o Olaria, Flamengo, Vasco, o Botafogo, o Robimar. Então, assim, você tinha. Então, se você perder isso, se você deixar na mão de 2, 3 times, vai perdendo interesse, você vai perdendo aquele fogo. Tipo assim, se um time, por exemplo, tem um poder financeiro maior, né? Sim. Que é natural. Um outro, que aí a partir do momento que você contrata quem você quer, né? Você tem essa disparidade de questão financeira. O cara ali, ele vai montar, tipo assim, um time com... Acho que podem escrever, se eu não me engano, são 18. Ele vai querer os 18 melhores, pô. Querendo ou não, por mais que a gente tenha muitos bons jogadores, a partir do momento que você tem 18 dos melhores em um time, 18 dos melhores no outro, 18 dos melhores no outro, para uma competição de 10 times, naturalmente... 4 ou 5 times vão ficar muito defasados em questão de qualidade, eu acredito. Exatamente, mas é assim, o Eder, acho que até falar, desculpa, eu vou te interromper. Eu sou um amante dos esportes americanos e eu acho que tem que ser seguido. Você tem que ter um teto. Por que o esporte americano é bacana? Por que o futebol americano é bacana? Porque nem todo ano ganha o mesmo cara. Você vai tendo um revezamento no poder.
Porque você tem questão de teto salarial, você tem questão do draft, você tem Todo questão ano de... tem uma quebra de jejum Você absurda. Tem que quebrar o jejum. Então, assim, a NBA agora se quebrou... Tivemos várias quebras de jejum, Milwaukee Bucks, agora o Oklahoma Tem mais City. aquela hegemonia de Não tem 2 mais, ou 3 e acabou, né? Então, se você tem que ter isso, é isso que vai levar o cara a ir lá ver o jogo. É isso que vai fazer o cara acompanhar. É essa rotatividade no poder. Lógico que você vai ter equipes mais estruturadas que vão saber o caminho, que vão chegar, mas não vai ser uma coisa assim, pule de 10, entendeu? Como é o campeonato alemão. Todo mundo sabe que o Bayern vai ser campeão de 10, vai ser 9. Isso você vai perdendo o interesse. Então a Kings conseguiu ter o interesse de todo mundo por conta disso. E o objetivo dela é esse. Exatamente. É a mídia, né? É o que tá por trás nos bastidores, né? Ninguém apostava no Dendele e o Dendele foi lá e chegou na final, né? Eu acho que, vamos supor, o cara que são os presidentes, isso aí eles nunca vão perder audiência. Mas eu acho que o que traz mais audiência hoje são os grandes influenciadores. E a maioria não é ligada no futebol. Se entrar dessa forma aí com os jogadores, nós somos acostumados com isso. Competitividade, o teu time ser melhor do que o meu, e eu tenho que jogar muito pra ganhar do teu time. Talvez eles, os primeiros a desanimarem com isso aí, são eles, pô. Porque eles não estão acostumados com isso. Pegar um time apelão, jogando contra o meu time, e ele não tem esse conhecimento. Aí talvez não seja tão interessante pra ele. Esse aí eu já tô falando em relação à audiência, tá? Sim. O que a Kings League traz hoje. Porque a gente vê que muita gente que acompanha, não é quem acompanha futebol, pô. A maioria que acompanha hoje não é quem acompanha futebol. Então a gente poderia perder esses grandes influenciadores que hoje são donos de time, a gente poderia perder eles. Entendeu? Em relação a isso aí, a ter que contratar jogadores. Entendeu? Por exemplo, porque assim, a Kings League, ela é algo que, assim, ela tem aquela questão de alguns concordam e outros não concordam. Eu vivenciei lá 2 rodadas, né? Fui lá de perto, fiquei lá, vi os bastidores e tal. E o que eu vi é literalmente o que você falou, Eda. O público não é o público do Futebol 7. Não é. É 10% o público do Futebol 7, 90% são as crianças que estão ali pelos influenciadores. O jogo rolando, as crianças na beira do coisa ali. Ou elas falavam com o jogador que tinha mais seguidor, né? Tipo, o jogador ali, sei lá, hoje no caso, né? Tem os meninos lá, o Lelete, o Lipão Jafinho. Tem outros jogadores que são influenciadores também, que não são os que mais jogam. Tem o Fifão da Massa, que tem acho que 500 mil seguidores. Tem o Moleque Joe, que tem 1 milhão de seguidores. Então, assim... Luqueta jogou Luqueta. Luqueta, tá ligado? Então, Lucaneta. Então, tipo assim, cara, são pessoas, né, que na real, o início da Kings League são eles que movimentam. E os influenciadores de fora, que são os presidentes. Então a molecada ficava ali na parada, em vez de estar olhando o jogo, eles estavam assim, fulano, lá nos bastidores, lá na cabine deles, querendo... Então, assim, eu acho que pode ter uma mescla, tá ligado? Eu acho que pode ter uma mescla ali, uma reestruturação. Eu acho que pro Brasil é diferente, por exemplo. Na Espanha, nos outros países, cara, com todo o respeito do mundo aos outros países, mas nenhum país tem a quantidade de excelentes jogadores que o Brasil tem. Nenhum, pelo menos no meu ver, das competições que eu fui. Eu já participei, assim, hoje eu até falo isso e não é por falta de humildade, mas como questão de mídia, eu acho que eu sou o cara que tem maior currículo em questão de mídia. Eu já fui em todas as competições possíveis, em todas as federações. Irmão, eu nunca vi. Tem uma seleção do México que é excelente, beleza, mas você montar 10 times, eu acho que o México não consegue. O Brasil consegue montar 30, tá ligado? Então acho que esse é um diferencial que a gente tem aqui no Brasil. Então, acho que talvez não dá pra copiar 100% o que tá acontecendo na Espanha, o que vai acontecer não sei aonde e tal, entendeu? Cada país tem a sua realidade, né? Não tem jeito, assim. O México talvez seja o que mais se aproxime da gente, porque tem liga indoor, tem futsal, então os caras... Futsal. Eu citei justamente eles porque eles são os últimos campeões de então, seleções, assim, né? E eles sempre foram grandes concorrentes, né? Mas é exatamente isso. A Kings League vai ter que ter esse desafio de pensar em cada país, cada coisa, porque realmente ela pode perder essa questão da competitividade se der um passo errado, né? Perfeito. Então, galera, agora saindo um pouquinho de Kings League, eu quero saber um pouquinho agora de vocês. Eu sei que o Vruk ficou um pouquinho calado. Eu acho que ele tá com alguma coisa na mão. Posso tentar te ajudar? Vai, fala aí. Eu vou puxar uma história que aí ele vai falar. Fala aí. Quando ele falou de patrocínio individual, o Vruk foi um dos primeiros, se não o primeiro verdade, do futsal. Né? Verdade. Ele teve, pode falar nome de marca aqui? Cara, se ele que não desse moral pra gente, não pode, né? O passarinho, aquela né? do passarinho. Esse aí o pica-pau é um passarinho. É um pássaro. Ele não pode errar. Ele não pode errar. Ele teve em capa de revista, de jaquetinha. Ainda foi pro Fantástico. O Fantástico no Globo Esporte. Isso Globo foi porque Esporte. ele jogava muito porque ele era bonito? Não, eu acho que o Globo Esporte porque jogava muito. A revista porque era bonito.
Pede pra ele contar a história, ele em Copacabana. Eu ia Com pedir. a- Cara, pior que eu anotei aqui no meu roteiro. Com Como o é que Cristiano foi? Ronaldo de papel do lado dele, cara. Eu botei aqui, ó. Conta pra mim como foi o processo de ter sido o primeiro a ser patrocinado no Fut7. Tá aqui, anotado. E aí? Cara, negócio de patrocinado, pô. Tipo. Tirando questões esportivas, que eu digo, né? Tipo, às vezes tem um que tem material Aham. e tal, mas eu digo, né? Mas Ele teve tem- camisa então. personalizada do Fluminense, eu tenho até Verdade. hoje, isso aí eu É, esqueci de trazer. Por quê? Porque ele tá do lado de um cara ali que agora, né? Tá bem na É, moda, tá né? bem na Então, moda. assim. Não quebra não, hein? Que agora de ontem pra hoje eu tô na Não, cara, mas então, naquela época lá, 10 anos atrás, né, a gente não tinha essa mídia que tinha hoje, Instagram e tal. E muita gente na época falava, pô, por que tu não faz, sei lá, um curso online de drible, por exemplo, né? Mas que hoje em dia muita gente usa o Instagram pra isso, né? Fica postando drible e tal, não sei mais o que, cara. Daqui a tanto tempo tu vai bombar e tal. Só que eu nunca pensei, na verdade, nunca gostei disso, né? Não tem muito saco de ficar postando tanta coisa assim. E eu nunca pensei nessas coisas, né? Mas aí um dia um amigo falando, assim, de negócio de patrocínio, assim, que tinha acabado de sair a matéria, né, no Globo Esporte, falou, cara, por que você não consegue, não corre atrás de patrocínio e tal pra você? Então, só que, cara, eu não consegui, não pensava nisso, né? E aí, ele falou, não, conheço o cara da reserva lá, vou entrar em contato. Aí entrou, cara, acabou rolando, eu tive contrato de parceria com eles durante 5 anos. Pô, foi um contrato longo, É cara, porque é longo, pô. difícil, pô. Sim. 5 anos. Na verdade, não durou os 5 anos, durou, sei lá, uns 4 anos e 9 meses, mais ou menos, porque eles cortaram bem na pandemia, em março, né? Só que ia acabar, foi março, abril, sei lá, ia acabar, tipo, em julho, acho, meio do ano. Então cortaram uns 3 meses antes, mais ou menos. E aí acabou rolando 5 anos de patrocínio, né? E aí, cara, é uma coisa que eu não esperava e que já era, né? Fui meio que pioneiro, digamos assim, lá atrás, né? E aí, em relação à questão do Globo Esporte, cara, tipo, eu sempre fui muito tímido com câmera, né? Contanto que eu tô aqui, eu não olhei em nenhum momento pra câmera ali. Eu não... com muita vergonha, né? Tipo assim, falar em público, eu não gosto. E aí, o que acontece? O Globo Esporte queria fazer uma matéria comigo, pegando meu dia inteiro, né? Porque desde então eu sempre consegui conciliar o trabalho, né? A empresa lá, com futebol. E eles foram lá no escritório. E aí, cara, eu não conseguia, tipo assim, eu suava, eu não conseguia explicar o que eu fazia lá, tipo, gravar, sei lá, umas 4, 5 vezes pra explicar o que eu fazia lá. Eu falei, não, tranquilo, até aí foi. Aí, não, agora vamos pra rua. Cara, os caras me veem com a placa do Cristiano Ronaldo, assim, do lado. Sensacional. Cara, Nossa Senhora de Copacabana, assim, no ponto que é mais movimentado de Copacabana, e eu lá, cara, todo arrumado, roupa de trabalho, e os caras com a placa do lado. E aí queriam fazer matéria comigo, cara, eu suava, eu pedindo pra ir embora. Não, cara, vamos embora, não sei mais o que, eu não consigo ficar aqui. Mas qual era o objetivo da matéria? Era perguntar... Cara, era me comparar, né, melhor do mundo com o Cristiano Ronaldo e tal. E aí, e olha só que bizarro, do nada passando lá, um rapper angolano, o cara era famosão na Angola, no meio da rua começou a fazer um rap lá, inventando na hora lá pra mim, cara. E, pô, eu não sabia, cara, se eu pudesse eu me escondia ali, se tivesse um bueiro ali, me jogava no bueiro aí, cara. Pô. Pergunta pra ele onde é que ele mora. E aí? Por que a Nossa Senhora de Copacabana foi Por tão quê? complicado? O Eu bairro moro lá, dele. pô. Mas todo mundo moro conhece lá, ele, cara. apareceu gente Não, e que um amigo conhecia. meu passou, caraca, não sei o que, tá fazendo matéria. Eu, pô, não, vai embora, cara, vai embora, pelo amor de Deus, vai embora. Mas hoje em dia eu tô bem melhor, assim, bem mais tranquilo com o câmera. É mais tranquilo pra ver no podcast, né? Do pai da não, batida. isso é né, que é o- tranquilo. Eu só não vou olhar Mas, pra ó, câmera, vou só- olhar uma vez Só ou outra, toma cuidado só. que aqui é muito famoso, hein, cara. Vai viralizar rápido aqui, hein? Depois não vai me culpar, não, hein? É verdade.